Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. As diferenças entre as promessas eleitorais e o programa do governo. Esta é uma greve absolutamente injusta. Injusta. Por mais razão sindical e laboral que pudesse assistir a quem está a fazer a greve, entre os efeitos da greve, o prejuízo que é causado à vida das pessoas e à vida do país, e a discussão laboral, que é legítima que se possa fazer, há uma desproporção enorme. E, francamente, nós um dia vamos ter que pôr cobro a isto. Luís Montenegro fez esta declaração num comentário a mais uma greve na CP que parou os comboios em maio. Estávamos em plena campanha eleitoral. A lei da greve não constava do programa, mas está agora no programa do governo, que é debatido esta terça-feira e também quarta no Parlamento. Afinal, o que muda no rumo do governo e o que foi e não foi prometido e, no fundo, em que medida tudo isto está ou não refletido neste programa do governo agora em análise? São perguntas para a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia de terça-feira, 17 de junho. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Ricardo. Alexandra, o programa eleitoral é igual ao programa do governo ou há diferenças? Descubra as 7 diferenças. Acho que são mais do que 7 e sim, há diferenças. Aliás, o PS já sinalizou isso mesmo e até já denunciou 2 áreas em que disse que haveria diferenças que não foram comunicadas, nomeadamente na campanha eleitoral. Estamos a falar da área do trabalho e da saúde, mas há outras diferenças, nomeadamente na defesa. Então, vamos começar pela defesa, até porque tens um especial publicado no Observador em que explicas como a NATO permite aos Estados-membros serem imaginativos na hora de aumentar a despesa no setor, sem na prática aumentar a despesa. Bom, enfim, é melhor ler o especial da Alexandra para se perceber isto melhor. Foi dito uma coisa na campanha e agora vai ser feita outra? Bom, na campanha o Governo anunciou que pretendia chegar ao objetivo NATO de atingir com as despesas de defesa 2% do PIB antes de 2029, que era o seu primeiro governo, era essa a meta que tinha estipulado. Na campanha disse que queria antecipar, mas sem referir uma data. Já na tomada de posse, a 5 de junho, Luís Montenegro concretizou que a meta seria cumprida já este ano, essa meta dos 2% na defesa seria cumprida já este ano, mas na altura acrescentou, e abro aspas, se for possível. Agora, no programa do governo, esse se caiu. E, portanto, o que é que temos é, em 2025, o governo compromete-se mesmo a chegar aos 2% do PIB em despesas da defesa, avançando também no programa do governo, que conseguirá uma parte com verbas do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e isto é dito no programa do governo, que não estava nem no programa eleitoral, nem foi dito durante a campanha. E em lado nenhum é dito que se vai buscar dinheiro, por exemplo, a prestações sociais? Não é dito nada sobre isso, aliás, o Governo nada tem dito sobre isso e questionado para esse trabalho que tu há bocado referiste, nem o Ministério das Finanças, nem da Defesa explicaram o que é que põem na verba que enviam para a NATO. E sim, a NATO permite que essas despesas sejam incluídas nestes 2%. Ou seja, e só para chegarmos aqui rapidamente a esta explicação, por exemplo, para os 2% nós estamos a falar só de munições, estamos a falar de pensões, por exemplo. Não é? Tudo o que seja despesas com pessoal, equipamento, até operações paramilitares também são incluídos. Conseguimos chegar aos 2% sem comprar mais munições. Sim, é verdade. Conseguimos chegar aos 2% sem comprar mais tanques e armas. E já que estamos a falar de recursos do Estado, também só agora se entende melhor como o Governo quer atacar as chamadas gorduras do Estado?
mais ou menos, porque não é muito extenso na reforma do Estado que quer fazer. Há medidas faladas neste programa do Governo que não estavam no programa eleitoral, mas também este Ministério da Reforma do Estado foi criado agora. Parece que não estava exatamente assim pensado quando foi a campanha eleitoral e quando a AD apresentou o seu programa. E neste programa do Governo há umas ideias que para já não são longamente especificadas do que se pretende fazer. Percebe-se que os ministérios vão ter muito trabalho, nomeadamente olhar para as suas despesas, ver onde é que se pode cortar, olhar para o que pedem às empresas e cidadãos na tal burocracia que se quer cortar também. E sabe-se que o Governo quer cortar, por exemplo, nas consultorias, nada é quantificado, mas assim vai-se piscando aqui e ali o olho, nomeadamente à Iniciativa Liberal, que tem falado muito nestas gorduras e no corte destas gorduras, também ao Chega, mas diz mais, no programa do Governo assume-se que a reforma do Estado irá passar pela redução do número de entidades, extinguindo-se umas, juntando-se outras, mas o Ministro da Presidência, Leitão Amaro, já garantiu que esta reforma do Estado não vai implicar nem despedimentos, nem cortes salariais na função pública. Isso também, enfim, não há uma única referência sobre isso. Há um conjunto de intenções no programa do Governo que só o tempo irá explicar como é que se vai fazer. E há mexidas, por exemplo, no RSI, no Rendimento Social de Inserção? Sim, o Governo diz agora pretender não apenas avaliar... Agora, foi a expressão que usaste. Diz agora, okay, no programa do Governo, não apenas avaliar a acumulação do RSI, do Rendimento Social de Inserção, com outros apoios sociais, até para fomentar que mesmo quem ganha o RSI possa complementar esse rendimento com o trabalho, incentivar o acesso ao trabalho e incentivar o trabalho, mas diz também, e isto, enfim... claramente é uma novidade, diz pretender a introdução de obrigações de solidariedade a quem recebe o RSI, mas não concretiza, portanto não percebemos a extensão do que é que isto quer dizer, mas pode vir aí mudanças no RSI e, assumidamente, quer mais fiscalização, algo que o Chega tem também insistentemente pedido, mas esse, curiosamente, não é uma das medidas que o Governo contabilizou para o lado do Chega. Nós temos também um trabalho no Observador sobre as medidas, as 80 medidas que o Governo contabilizou como tendo sido inspiradas nos partidos da oposição. Esta do RSI não é uma que é atribuída ao Chega, já ao Chega é atribuído sim uma medida que foi agora também plasmada no programa do Governo e que é uma novidade, que é criar um modelo de número único de identificação, juntando-se número do utente de saúde, cartão de cidadão, contribuinte, número eleitoral, enfim, vem aí um novo cartão de cidadão. É algo que dá assim grande polémica, a questão do número único. E já voltamos à conversa com a Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Vamos tentar perceber ainda o que muda na lei laboral e na lei da greve, por exemplo. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com Iote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Engenheiro Vicente Valbon, quando é que foi notificado do desaparecimento do seu filho, José Valbon? Epá, desculpa lá, mas logo agora é que o gajo tem que ser entalado. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, Sara Matos e a minha, Beatriz Godinho. Episódio 5, Furo Lento. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Alexandra, vamos falar de trabalho? Tem de ser, desculpa. Dá-nos algo... Mas também vamos falar de férias, Também. Prometo. Dá-nos alguns exemplos do que pode vir aí.
claramente o Governo quer mexer na lei laboral, isso já estava dito no Governo Luís Montenegro 1.0 e muitas das medidas plasmadas no programa do Governo estavam já como promessas da AD no programa eleitoral. A questão é que muita gente não lê os programas eleitorais, mas nós fomos ler. Enfim, o salário mínimo prometido de 1.100 euros em 2029 já se sabia. Em sede de concertação social, o Governo quer flexibilizar regimes, nomeadamente em matérias de tempo de trabalho, gozo de férias, eu prometi falarmos de férias, e o Governo volta a inscrever a possibilidade de aquisição de dias de férias para as pessoas poderem aumentar... Comprar dias de férias. Isto é literalmente o que quer dizer. Ou avançar ainda com a regulamentação diferenciada de teletrabalho, do trabalho em plataformas digitais, nos nómadas digitais, enfim, há várias medidas na lei laboral que se fala de alterações que já estavam no programa eleitoral, mas foram pouco debatidas. Acabaram por ser pouco debatidas e por isso se parece agora uma grande novidade. O que é novidade é a expressão do Governo de que quer atenuar o grau de rigidez da legislação laboral. E aí, uma grande margem para o que aí vem. Atenuar o grau de rigidez pode ser lido também como flexibilidade laboral. Isso... Flexibilidade, enfim, há várias normas de flexibilidade que até podem ser favoráveis aos trabalhadores. Exato, mas isso quer dizer que o Governo quer facilitar o processo de despedimentos, por exemplo? Não necessariamente. Falar de flexibilidade pode até ser feito em benefício dos trabalhadores, mas falar de alterações à legislação laboral é que assusta mais. No caso dos despedimentos, não é dita, ou escrita neste caso, uma única vez a palavra despedimento, não é escrita uma única vez a palavra despedir, nem cessação do vínculo laboral, nem rescisão. Portanto, o Governo de facto não quer alterar nas regras de despedimento ou estará nas tais flexibilidades ou no atenuar do grau de rigidez da legislação laboral que não se sabe qual é a extensão. Temos ainda de falar de imigração, que foi um dos temas fortes da campanha. O que é que se passa com a reunificação familiar? Também há aqui alterações em relação àquilo que foi falado e ao que poderá vir agora? O Governo, no seu programa, que vai ser debatido agora no Parlamento, diz pretender rever a Lei de Estrangeiros e a Lei de Asilo, limitando os fluxos migratórios, nomeadamente o reagrupamento familiar, à capacidade dos serviços públicos e de integração da sociedade portuguesa. Isto é dito assim claramente. É algo que o Governo já tinha dito que pretendia fazer, mas não tinha colocado no programa, que levou a votos. André Ventura do Chega tem vindo a pedir que se trave este reagrupamento, até ser resolvida a questão das pendências de vistos de entrada pela AIMA. Isto veio para debate público depois de se assumir que o reagrupamento poderia implicar um novo salto na imigração. No programa do Governo fala-se, no entanto, desta limitação e também ainda se diz que se pretende restringir o visto para procura de trabalho a candidatos com elevadas qualificações e pondera-se mesmo a introdução de critérios de progresso no domínio da língua portuguesa nas renovações de certas modalidades de autorização de residência. Portanto, o Governo, no programa que vai agora ser debatido, vai um pouco mais longe nesta sua abordagem à imigração. Ok, então, Alexandra, o programa obviamente é muito vasto. Nós não falamos aqui de setores que estão no topo das preocupações dos portugueses, como a habitação, a saúde, mas, no fundo, estava aqui a tentar perceber se este novo Governo vai além do que prometeu no programa eleitoral. Deixa-me fazer aqui um trocadilho muito forçado com a ideia de ir além da Troika, ou seja, este Governo vai além daquilo que tinha prometido? Sim, o programa do Governo vai além do seu programa eleitoral, falta saber se o consegue implementar, já que muitas destas medidas têm de passar pelo Parlamento e, claro, depois pelo crivo do Presidente da República, em alguns casos, que terão, nos dois casos, novos inquilinos. Que em 2026 será, obviamente, outro. Obrigado, Alexandra. Obrigada, Ricardo. Alexandra Machado é editora de Economia do Observador. Como já percebemos, esta terça-feira, 17 de junho, arranca a apresentação e discussão do programa do Governo que
que foi entregue no sábado no Parlamento. E está marcado para esta terça-feira o início do julgamento do caso em que os Anjos exigem uma indemnização de 1 milhão de euros ao humorista Joana Marques. Em causa está uma piada sobre a interpretação dos Anjos do hino nacional, o tema que abordámos aqui na História do Dia no episódio anterior. E neste 17 de junho assinala-se uma data que o país não deve esquecer: o incêndio de Pedrógão Grande, que há 8 anos matou 66 pessoas, causou ferimentos em 253, 7 das quais ficaram em estado grave. As sequelas físicas e psicológicas destes incêndios ficaram para toda a vida. Os incêndios de Pedrógão destruíram ou danificaram cerca de 500 casas e 50 empresas. Foi há 8 anos. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.